global cada vez mais conectada. A Engineers Ireland está aqui para que os membros do mundo inteiro se conectem e contribuam para a indústria de engenharia no país. Temos um grupo diversificado de engenheiros aqui na Engineers Ireland, de várias disciplinas, como vocês já devem ter percebido aqui hoje. Então, as nossas experiências internacionais são a base do nosso conhecimento e serão inestimáveis ao longo da noite. Deixa eu começar a falar um pouquinho sobre mim, né? Sobre a minha experiência, minha experiência aqui na Irlanda. Então, eu sou de Curitiba, meu nome é Regiane, eu sou de Curitiba, eu me formei em administração e mudei para a Irlanda em 2012. São 11 anos morando aqui, para aprender inglês, como muitos de vocês. E há 6 anos atrás, eu comecei a trabalhar na Engineers Ireland e criei a série Global Engineers, que é uma plataforma gratuita para engenheiros que se formaram fora da Irlanda e da Inglaterra, a terem acesso às oportunidades, a entenderem como que funciona a indústria de engenharia no país, e também para abrir novas oportunidades, para dar oportunidade para vocês encontrarem com outros profissionais, com empresas, e fazerem networking. Meu objetivo é fornecer informações valiosas e relevantes para ajudar você na sua progressão de carreira. Durante o nosso evento, você terá a oportunidade de interagir com outros colegas, profissionais e engenheiros, e também com as empresas, né, que vocês encontraram hoje na outra sala, e a gente vai voltar lá depois. Eu sou apaixonada por construir essa rede, então muito obrigada mais uma vez pela sua participação e apoio. Então, a nossa agenda de hoje. Então, eu começo falando sobre a Engineers Ireland, eu vou falar sobre visto de trabalho, vou dar um exemplo de CV, e também vou mostrar a pesquisa salarial que a Engineers Ireland fez, para vocês terem noção de quanto um engenheiro ganha aqui na Irlanda. Aí, depois disso, nós vamos ter a Rachel Álvares, ela é treinadora de processo seletivo no exterior, e ela vai estar participando online. Então, ela está lá do Rio de Janeiro, vai conectar com a gente aqui. E aí, após a Rachel, nós temos a Beatriz Dili, que muitos aqui já conhecem. Ela tem o canal do You Engineer, e ela vai contar um pouquinho da experiência dela e também vai dar dicas para aqueles que estão procurando emprego, como algumas nomenclaturas que são utilizadas também na engenharia. Depois disso, a gente vai abrir para perguntas, e a gente também tem um sorteio de um brinde. E aí, depois do sorteio, a gente vai voltar para aquela sala que a gente estava antes, e fazer mais networking, e comida típica vai ser servida até às 8 horas da noite. Importante mencionar que a gente precisa terminar o evento às 8, tá? Porque o prédio precisa fechar. E vão ser servidos coxinha, pão de queijo, docinho, mas vai gostoso. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é a Engineers Ireland. A Engineers Ireland ela é como se fosse o nosso CREA no Brasil, né? Ela não é exatamente igual, mas é parecido. Ela é a principal ordem de engenheiros do país. Ela é uma das instituições mais antigas que existe aqui, porque, como vocês sabem, engenheiros, né, é uma profissão antiga. Então, foi fundada em 1835 e abrange todas as disciplinas de engenharia. Então, todos os tipos de engenheiro eletrônico, mecânico, todos os tipos de engenheiro podem virar membro da Engineers Ireland. A gente tem mais de 25 mil membros e a gente tem os nossos títulos profissionais protegidos, que eu vou falar um pouquinho mais sobre eles mais para frente. Então, quais são os benefícios de ser membro? Sendo membro da Engineers Ireland, você vai ter a oportunidade de fazer networking, participar de eventos assim como hoje. São mais de 200 eventos que acontecem no ano. Você tem a oportunidade também de ser voluntário em um dos nossos programas. Você tem acesso a notícias, a documentos técnicos, artigos científicos, biblioteca virtual. Então, a gente sempre manda newsletters, tem a biblioteca virtual, com documentos técnicos, tem o Salary Survey, onde vocês conseguem também fazer pesquisa de salário. Como membro, você pode incluir o número do seu membro no seu currículo, no seu LinkedIn, e também na assinatura de e-mail, o que vai ajudar você a ganhar maior destaque perante as empresas de engenharia e recrutamento. Porque você está demonstrando que você, primeiro de tudo, tem interesse em investir na sua carreira no país, foi atrás da instituição oficial de engenheiros do país, e também que você passou por uma verificação da sua qualificação, que você realmente é um engenheiro. Você também ganha descontos em cursos de especializações, tem vários cursos técnicos, não técnicos, né, que eles chamam, e você vai ganhar todo o suporte necessário quando você sentir que
está preparado para aplicar por um título profissional, né? Que eu vou falar também mais para frente sobre isso, que um título profissional, como, por exemplo, o Chartered Engineer. E então receber o reconhecimento internacional da sua qualificação, da sua profissão. Então, se você, por um acaso, viajar a trabalho ou mudar de país, você pode levar, então, esse título profissional com você e você não precisa passar pelo processo do título profissional de novo. Então, você recebe, então, um reconhecimento internacional. Agora eu vou colocar um vídeo aqui de 1 minutinho só para falando um pouquinho mais sobre essa International Recognition. Engineers Ireland membership delivers on international recognition of your qualifications. Passports are normally associated with a country. However, as a member of Engineers Ireland, you effectively have a professional engineering passport across the globe. Your accredited engineering education is internationally recognised through various accords and the European Network Accreditation of Engineering Education, through mutual recognition agreements and the International Engineering Alliance agreements. Our international standing has enabled our members to work on global projects, continuing the worldwide influence of Irish engineers. Another project I am currently working on is Peru Reconstruction Project. Following on from the devastation of the 2017 El Niño event in Peru, the government of Peru signed a government-to-government agreement with the Department of International Trade in the UK for the reconstruction and retrofit of critical infrastructure and buildings. Many of our engineers have shared case studies of their international work on our website. Indeed, some of our Chartered Engineer of Year recipients have travelled as engineers and provided solutions to international challenges. By retaining association with these relevant accords, we assist members seeking a global assignment through a local company or directly abroad. Also, through MRAs, your international achievements are recognised by Engineers Ireland. Our members shared that having a professional title with Engineers Ireland seems to resonate with professionals in Ireland. Despite my having worked overseas for so many years, my experience is recognised in Ireland, and being chartered with Engineers Ireland is a great benchmark. Your Engineers Ireland membership delivers for you. Be an active member in our community. Engage today. Ok. Então, aqui eu tenho um slide sobre a nossa rede social. Então, tem bastante material em português disponível no YouTube, tem um vídeo meu com a Beatriz, não estou conseguindo te ver. Tem vídeo meu falando sobre o processo de virar Chartered Engineer, gravado no canal do YouTube. Tem também com a Tânia Storani. Todos eles em português. Tem o nosso grupo do Facebook, que é Engenheiros na Irlanda. E tem também o Instagram. Então, vocês podem achar todos eles e o meu LinkedIn eu coloquei ali também. Então, se vocês quiserem ver outros eventos que foram gravados também, estão disponíveis no nosso canal. Então, esse Global Engineers, todos esses eventos já aconteceram, né, para outros países também. Se vocês conhecerem alguém que queira, se você já é membro e você souber de alguém que quer virar membro, a gente tem o Indique um Amigo. Então, se você indicar alguém, essa pessoa incluir os seus detalhes no application form, você vai receber um voucher de 100 euros pelo correio. E aqui eu vou falar mais sobre o Global Engineers, que a gente é a Professional Home for Global Engineers. Então, o ano passado, em 2022, 48% dos novos membros foram engenheiros que se formaram fora da Irlanda e fora do UK. E quando eu comecei esse projeto, eram 19%, agora são 48%. Então, significa que quase a metade dos novos membros da instituição hoje são pessoas de fora. Então, tem realmente uma grande diversidade de nacionalidades de membros. Então, esse ano a gente já teve um evento para a Índia, a gente teve um evento para a Ásia, e a gente também teve um evento para o Middle East. E aqui está a agenda desse ano. Então, nosso próximo evento é um evento para a África, e aí depois a gente vai ter um Spanish Speaking, e a gente vai fechar o ano, então, com o Nationalities, que são todas as nacionalidades juntas. E todos os eventos são bem parecidos como esse, né? Eu, às vezes, mudo um pouco o tema. Então, quem já esteve num dos outros eventos do Brasil, o ano passado, por exemplo, a gente fez um evento sobre a educação, o sistema educacional da Irlanda,
e a do Brasil, a diferença, né? A gente trouxe um professor que é de uma universidade aqui da Irlanda, e esse evento hoje é focado no trabalho, recrutamento, como conseguir emprego, como se auto-vender, tem várias dicas aí vindo para vocês. Aqui eu coloquei um slide com alguns screenshots de alguns cursos que a gente fornece na Engineers Ireland. Então, vocês podem ver ali que membros é 245 euros e não membros 395. Então, sempre tem um desconto para quem é membro. Esse é um curso de inglês para nível intermediário e ele é bem focado na área de business mesmo, como escrever um e-mail em inglês, como, né, fazer uma parte mais formal de inglês, que é um pouco diferente, né, do que somente falar, né, inglês. E é a mesma coisa com esse Effective Business Writing Skills. A gente tem também para, às vezes, escrever um relatório, por exemplo. E um novo curso que é o CV and Interview Preparation, então para ajudar vocês aí a se prepararem para entrevistas, tem esse curso no dia 25 de outubro, com preço super, super, super acessível, se você for ver, 95 euros, e tem alguns highlights aqui que eu coloquei, destaques sobre esse curso. Primeiro que você vai ter um acesso exclusivo aos resultados de pesquisa feita pela Engineers Ireland com empregadores na Irlanda. Então, a gente fez uma pesquisa com as empresas irlandesas e você vai ter acesso às respostas, o que eles estão procurando, né, em um candidato. Durante esse curso, você também vai ver quais são as principais etapas do processo de entrevista com base nas suas competências profissionais. Então, é um treinamento para você demonstrar a tua competência profissional, que você sabe que já colocou em prática, né? Lembrando que eles adoram ver os nossos currículos com um monte de experiência do Brasil, né? Com international experience. E o terceiro highlight que eu coloquei aqui é do professor, que é um professor irlandês e ele tem mais de 20 anos de experiência, né, na área de gestão de desempenho, habilidades de negociação. Então, ele é uma pessoa assim, que tem um amplo conhecimento na área de CV and preparation for interviews. Coloquei vários fotinhos da Irlanda aqui, vocês notaram? Então, agora, como que eu me torno membro da Engineers Ireland? Eu coloquei aqui um step by step. Primeira coisa a se fazer é preencher a ficha, que é uma ficha de inscrição, que você pode preencher aqui hoje, ou pode também ir online, né, e colocar os seus dados, e então enviar para a gente uma cópia do seu diploma e do seu histórico acadêmico juramentado em inglês. E eu incluí também nos e-mails para quem pudesse trazer aqui hoje, porque já eliminaria uma etapa do processo. E a etapa é essa que eu coloquei aqui agora, que seria o verificados. Então, como que eu verifico essa documentação? Porque os documentos estão sendo enviados por e-mail, é tudo digital, a gente precisa que uma pessoa veja ele antes de você mandar ele por e-mail. Então, tem algumas formas que você pode verificar esses documentos. Você pode pedir para um membro da Engineers Ireland assinar cada página dos seus documentos, incluindo o número de membro, assinatura e data. Se você não conhece ninguém que é membro da Engineers Ireland, você pode fazer uma cópia dos seus documentos em inglês e ir numa estação da Garda, que é a polícia aqui, e pedir para eles assinarem e colocarem um carimbo dizendo que é uma cópia original. Eles fazem esse serviço de graça, não precisa marcar horário, não tem custo, tá? Ou para aqueles que ainda estão no Brasil, que a gente tem aqui pessoas assistindo a gente online, pode pedir então para um advogado assinar e datar cada página dos documentos. Dessa forma, então, é o que a gente chama de verification of your qualification, que é a verificação desses seus documentos. Depois disso, a gente vai precisar de uma cópia do seu documento de identificação, então pode ser a cópia do teu passaporte, ou do teu GNIB, ou a carteira de motorista, desde que seja a carteira de motorista irlandesa. E então, vem o pagamento da anuidade. Qual que é o valor? Para quem está desempregado, é 65 euros por ano, tá? Que é bem acessível. E para quem já está trabalhando, é 280 euros. Lembrando que muitas empresas aqui pagam esse membership, pagam essa anuidade para o funcionário, tá? Que é um dos benefícios que eles fornecem. Depois de virar membro, é importante informar que não se renova automaticamente. Então, vamos supor, eu paguei 65, aí vai automaticamente me cobrar 280 o ano que vem. Não vai. Eles vão entrar em contato com você, você vai receber um invoice, e aí você precisa fazer o pagamento. E daí, da segunda vez que você renovar seu membership, você pode pagar parcelado. Tá? Pode pagar no automatic debit, né? Débito automático na conta. Mas a primeira vez, quando via membro, não tem que pagar o valor total. Aí depois disso, os seus documentos vão para uma avaliação de uma banca de engenheiros,
e eles vão te eleger, então, como membro da Engineers Ireland, e você vai receber um cartão pelo correio de membro e um e-mail de confirmação com o seu número de membro. Então, esse número você pode, então, incluir no seu currículo e também no seu LinkedIn. Então, o que é um título profissional? Hoje eu vou cobrir um pouco mais sobre esse assunto, porque o título profissional não existe no Brasil, né? Então, é uma coisa diferente para nós. E eu também descobri que na Turquia também não tem. Mas fora esses 2 países, se alguém souber algum outro país, me avise, porque a maioria dos países exigem um título profissional, como Chartered Engineer, né? O Canadá, os Estados Unidos, UK, muitos outros países. E aqui eu vou explicar um pouquinho o que são eles. E os 4 tipos de títulos profissionais que existem. Então, o Associate Engineer e o Engineer Technician seria o que a gente vê no Brasil, um curso mais técnico de engenharia. O Chartered Engineer é quem tem faculdade de engenharia, e o Fellow é quem já é Chartered Engineer por pelo menos 5 anos. Essa seria uma pessoa, assim, que tem anos de experiência no mercado, um diretor de empresa com 25 anos de experiência. Então, por que aplicar para um título profissional, né? Porque ele é um selo de excelência profissional, ele vai te dar o reconhecimento profissional e internacional, ele vai maximizar as suas oportunidades de carreira e vai te dar um aumento salarial instantâneo, o qual eu vou mostrar mais para frente no resultado do Salary Survey. E somente Chartered Engineers assinam projetos de licitações na Europa. Então, esse é o principal motivo, assim, que eu vejo, principalmente engenheiros civis aplicando para ser Chartered. Se você não for Chartered, você sempre vai trabalhar para alguém que é Chartered, e essa pessoa que vai assinar, então, os projetos de licitações e os projetos grandes de milhões, né? Coisas que eu sei que é diferente do Brasil. Com anos de experiência, você começa a assinar a RT. Mas aqui não. Se você não, pode ter 30 anos de experiência, se você não for Chartered, você nunca vai assinar um projeto de licitação ou um projeto grande. É importante também mencionar que a Engineers Ireland é a autoridade de premiação de títulos profissionais de engenharia na Irlanda. Então, se vocês já ouviram falar de Chartered Engineer, é da Engineers Ireland. A Engineers Ireland é a única instituição que emite, que pode dar esse título, né, aos profissionais. E como que faz, né, para aplicar para ser Chartered com a qualificação do Brasil? Eu coloquei aqui meio um pouco resumido, mas os principais pontos que vocês precisam saber. Então, primeiro, você precisa ser membro da Engineers Ireland por pelo menos 3 meses, precisa demonstrar o seu conhecimento teórico e prático e ter em torno de 5 a 8 anos de experiência. Isso é após a faculdade, terminar a faculdade, mas conta, toda a experiência que vocês têm no Brasil conta. Depois disso, você vai, então, precisar enviar um Initial Assessment, que é uma aprovação inicial, né? Não tem data limite para enviar isso, você pode mandar qualquer mês, e custa 50 euros. E o legal é que, se por um acaso você não passar, eles vão te falar o porquê, né? Vão te dar um feedback. Precisa ter mais experiência na área de design, por exemplo. Então, eu acho super válido fazer se você se sente preparado. Então, o que é esse Initial Assessment? É um relatório da sua carreira profissional, incluindo 7 critérios de aprendizagem, que eles são, os 7 critérios são conhecimento teórico, prático, leadership, communication skills, né, são 7 lá. E aí tem o sumário de carreira profissional, que são informações que se encontram no teu currículo, e também você precisa incluir 35 horas de CPD. CPD é Continuing Professional Development, é todos os cursos que você faz durante a sua carreira, né, cursinhos que você tem diploma, até congressos que você participa pode contar como horas de CPD. Então, aí, se você foi aprovado no Initial Assessment, você, então, pode começar as fases do processo. São 2 fases. A fase 1 é baseada no seu conhecimento teórico de engenharia. Então, você vai colocar tudo que você aprendeu na faculdade e você vai fazer uma entrevista profissional. Custa 450 euros. Passou dessa fase, então, você pode aplicar para a fase 2, que é baseada no seu conhecimento prático de engenharia. Você vai fazer uma entrevista de novo e custa 400 euros. Essas 2 fases, a fase 1 e a fase 2, tem deadline, né? Tem data que elas acontecem. Então, elas sempre acontecem no começo e no meio do ano. Na última sexta-feira de janeiro e na última sexta-feira de junho. E se você passar em todas as etapas do processo, vai demorar mais ou menos em torno de 1 ano e meio para virar Chartered Engineer. Tá? Porque 6 meses uma fase, 6 meses a outra, e aí vai depender também do quanto tempo demorar para você enviar o Initial Assessment.
Temos esses 2 documentos no nosso website. Eu vou estar também mandando o link deles para quem quiser ler. Tem as regulamentações, tem exemplos, eles falam exatamente o que eles estão procurando ver no profissional, no engenheiro, né? Tudo que você aprendeu na faculdade e na sua experiência profissional nesses relatórios, eles são super válidos para quem está pensando em aplicar para um título profissional. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Employment Permit, né, na Irlanda, que na verdade a gente fala Visa, né, o Work Visa, mas na verdade o nome é Employment Permit. Então, eu coloquei aqui uns dados para a gente tentar descobrir quantas pessoas conseguiram visto de trabalho na Irlanda, né, até para motivar todo mundo aqui. Então, aqui nesse slide vocês podem ver que eu puxei os dados de 2019 até agora. Em verde é o valor total, né? E o Brasil está em laranja. Então, ano passado, 4.304 brasileiros conseguiram no geral, e 39 mil, no total, quase 40 mil pessoas conseguiram visto de trabalho na Irlanda. E vocês podem ver que é um aumento de 145%. Aí você pode falar, mas pandemia. Mas, mesmo assim, olha isso, 145% a mais, por mais que tivesse tido pandemia, realmente, né, as empresas, quando eu comecei a trabalhar na Engineers Ireland há 6 anos atrás, visto de trabalho era um problema, tá? As pessoas falavam, a hora que eu falo para o recrutador que eu preciso de visto de trabalho, eles não me ligam mais. Hoje em dia, a história mudou. Hoje em dia, o processo facilitou, questão de 1 semana ou 2 semanas para sair o processo de visto, tá, de trabalho, coisa que antigamente era 6 meses, depois diminuiu para 3 meses. Então, realmente, assim, as empresas não estão mais encontrando profissionais na Europa. Eles estão saindo fora da Europa agora para conseguir engenheiros. Então, tem oportunidade de trabalho, sim, tem como conseguir visto de trabalho. Aí agora eu fiz um outro gráfico demonstrando só na área de engenharia, porque aquele primeiro lá é visto, né? Visto de trabalho. A gente está falando de todos os tipos de visto. Então, vamos ver agora quantos vistos para engenheiros. Então, no ano passado, 8.696 engenheiros conseguiram visto de trabalho. E isso é um aumento de 263%. Quem está aqui há um tempo já deve ter percebido como estão precisando de engenheiro e como está difícil conseguir engenheiros para trabalhar. Então, agora é a hora. E aqui eu coloquei, então, as top 20, né? As 20 empresas que mais emitem vistos na Irlanda. Elas são todas trust partners, que a gente chama, que são empresas que conseguem o visto ainda mais rápido. Demora questão de 4 dias e o visto sai através deles. Todo mundo está tirando fotinho, mas eu vou mandar de volta. Só avisando que eu vou mandar. Vou mandar os slides. Então, agora eu vou falar um pouquinho só do Salary Survey, porque eu sei que muitas vezes a gente recebe, né, uma ligação do recrutador e, quanto que eu peço? Qual que é o valor que eu deveria falar? Então, aqui tem uma média salarial de um engenheiro que tem entre 1 e 2 anos de experiência, é 36 mil euros por ano, né? Então, aí agora você pode ir lá na lista e ver quantos anos de experiência você tem e ver se você está ganhando o quanto você deveria. Ou, se você está procurando emprego, você sabe quanto, né, pedir. Esse outro aqui é para quem é Chartered Engineer. Vocês veem o pulo que deu de 36 para 80? É um Chartered Engineer. Então, assim, realmente é um aumento de salário quando você vira Chartered. E aqui eu tenho, então, uma média salarial de um engenheiro mais sênior, né? Uma pessoa que tem 30 anos de experiência e ganha em torno de 115 mil. É lógico que essa é a média, né? Tem gente que ganha mais e menos. Então, entrando nessa área de trabalho, eu agora vou mostrar para vocês o exemplo de CV. As informações aqui são todas fake, tá? Não existe, mas só para vocês terem uma ideia, visualizar como que um currículo deveria ser, né? Então, se você vê aqui os títulos estão em negrito e com uma cor diferente. Então, você pode incluir ali o sumário, o nome, e aí o e-mail e o LinkedIn profissional, né? Daí tem um jeito de você editar o seu link do LinkedIn para ficar mais curto e ficar mais profissional. E, claro, escolha um e-mail que é profissional. Interessante é incluir somente o bairro ou a região. Você não precisa colocar o seu endereço no seu currículo. Eles só querem saber qual área de Dublin você está. Ou você está em Limerick, ou você está em Galway. Qual região que você está.
Só isso é o suficiente. Incluir, né, que você é membro da Engineers Ireland, é aqui que você deveria incluir. E eligible for critical skills, então a situação do visto ou cidadania europeia. Esse daqui é bem polêmico, né? Tem gente que fala, é melhor não incluir. Só que como engenharia é uma profissão que você consegue emitir critical skills, eu, na minha opinião, nos 6 anos trabalhando aqui, vendo engenheiros aplicar para o trabalho, eu acho que é uma forma de você poupar o seu tempo e poupar o tempo de uma empresa ou do recrutador, né? Às vezes você está na 3ª, 4ª etapa da entrevista e aí, mas você não tem visto. Eu não sabia. Então, é melhor colocar já ali, porque isso aqui, se fosse general skills, eu não iria recomendar, mas porque é critical skills, eu recomendo vocês incluírem isso no currículo. Uma coisa importante, a education é primeiro, antes da experiência. No Brasil, a gente faz diferente. No Brasil, a gente coloca o education, né, onde a gente estudou, depois da experiência. Na Irlanda, não. Na Irlanda, isso vem primeiro. E muito importante colocar o nível do QQI, tá? Porque o que é isso? Tem um NFQ, que é National Framework Qualification, que é um framework para eles entenderem todas as qualificações do mundo inteiro. Então, o nosso diploma do Brasil é um Level 8. O nosso Master's Degree é um Level 9. Então, para eles entenderem, se você não colocar isso, eles vão achar que, às vezes, a tua faculdade é um curso de especialização, ou se é um curso técnico de engenheiro, não uma faculdade de engenharia. Então, é importante incluir o nível de QQI. Sobre a experiência, tem alguns pontos aqui também. É importante colocar as palavras-chave, 1 ou 2 linhas sobre a empresa. Eu sempre falo isso, por quê? Porque a gente vai colocar, mas eu trabalhei para a Petrobras. Mas o irlandês não sabe o que é Petrobras. Né? Então, assim, às vezes a gente deduz que é uma empresa assim, que é super conhecida, mas aqui eles não conhecem. Então, você precisa incluir que é uma empresa que está presente em tantos estados do país, tem tantos mil funcionários e é especializada nisso. Pronto, 2 linhas, só para explicar o que a empresa faz. O número de metas alcançadas, funcionários e tamanhos de projetos são super importantes para os engenheiros. Eles gostam de ver números. Esse projeto que estava envolvido tinha quantos milhões era o projeto? Quantas pessoas envolvidas? Escreva para um leitor não expert. Então, lembre que são recrutadores que vão estar olhando seu currículo, não é especificamente sempre um engenheiro. Então, se você colocar muita nomenclatura, eles não vão entender o que você está querendo dizer. E no final, é onde você adiciona o seu additional skills e attributes. Então, os prêmios e títulos de reconhecimento profissional, se você participou de algum prêmio, como que é a palavra? Não, como que é a palavra quando você entra numa competição? Competição na faculdade, por exemplo, entendeu? E você ganhou um reconhecimento profissional que você teve, é aqui que você vai incluir. Os seus idiomas, se você fala inglês, fala português, né? Carteira de motorista, uma coisa que no Brasil a gente não coloca, né? Carteira de motorista, como assim? Aqui na Irlanda, esse é um additional skills, né? Você sabe dirigir, né? E às vezes até tem carro. E se você participou de algum trabalho voluntário, também é aqui que você vai colocar. Muito importante, referências, não coloquem nome, telefone, e-mail de ninguém das suas referências. Não sei se muitos aqui estão aware, né? Como que fala aware? Ciente do GDPR, que é praticamente um crime você colocar o nome e o e-mail e o telefone de uma pessoa como referência. Então, você sempre coloca assim, como esse exemplo aqui, e aí, quando você eles vão te ofertar o trabalho, eles vão pedir daí uma referência para você, então você avisa a pessoa, fulano vai te ligar, vai te mandar um e-mail, e aí passa o contato da pessoa. Então, aqui eu coloquei uma lista de dicas, né, para vocês lembrarem quando escrever currículo, sobre quem é você, o que você faz, quais foram os seus maiores sucessos profissionais até hoje, quais foram as suas responsabilidades profissionais. Seja positivo, eles gostam de ver palavras, sabe, no teu currículo, passionate, ambitious, self-motivated, results-driven, enthusiastic, team player. Eles adoram ver essas coisas, então seja positivo e use essas palavras. Faça uma revisão do conteúdo do seu currículo, da sua cover letter, da gramática, alguém que seja fluente em inglês e, de preferência, alguém em irlandês, porque eles têm um jeitinho deles falarem aqui, né? E edite cada CV que você for enviar, cada cover letter para cada trabalho. Isso é uma coisa muito importante, a Irlanda é muito pequena, e eles sabem quando vocês estão mandando um currículo geral para todo mundo,
entendeu? Sem fazer uma edição. Entre na descrição do trabalho e coloque aquelas palavrinhas-chave. Eles estão procurando por alguém que tem CAD, AutoCAD. Então, eu vou colocar, sabe, procurar palavras-chave e editar cada cover letter, cada CV. Eu costumo falar que procurar emprego na Irlanda é fazer disso um trabalho, porque dá trabalho. Você tem que editar todos os currículos e cover letters e tudo mais. Eu sei disso, mas infelizmente, ou felizmente, é o jeito como as coisas funcionam aqui, e isso vai aumentar, então, a oportunidades para vocês, né? A chance de vocês conseguirem um emprego. E não adicione nada que não valorize o seu trabalho e a sua profissão. Então é isso. Se você estiver procurando emprego, você pode mandar para mim o seu currículo. Eu tenho contato com empresas de engenharia que estão contratando. Não é o meu trabalho, mas eu posso ajudar. Então, assim, eu não posso garantir nada, mas eu posso encaminhar, né, compartilhar com algumas empresas. E aqui eu tenho um slide do Consulado da Irlanda em São Paulo. Eu tive uma reunião com eles, e eles pediram para que eu compartilhasse o Instagram, o Facebook e também o e-mail do Owen Bennis, que é o cônsul geral. Ele provavelmente está aqui assistindo a gente online. Então, ele está procurando pessoas que moraram na Irlanda, engenheiros, né? Engenheiros que moraram na Irlanda, ou estão morando, ou estão trabalhando, ou também estão planejando vir para a Irlanda para criar um grupo de alumni, que é um grupo de brasileiros onde eles se conectam entre a Irlanda e o Brasil. E é isso. Por enquanto, aqui estão os meus contatos, tem o meu e-mail e meu LinkedIn. Muito obrigada a todos. Obrigada. Rachel Álvares, ela é treinadora de processo seletivo no exterior. Vamos começar, então, hoje a palestra falando como se destacar de todo mundo nos seus processos seletivos na Irlanda, incluindo os próprios nativos, né? Os próprios irlandeses, que a gente sabe que essa é a grande questão que a gente quer quando a gente está falando sobre a gente conseguir uma vaga no país que a gente mora, né? Primeiro de tudo, deixa eu te explicar o que eu vou trazer nessa palestra, tá? Gente, é uma palestra curta, vão ser aí 15 minutinhos só que a gente vai ter juntos. Então, eu tentei, assim, ó, colocar tudo num potinho só para trazer o maior número de informações que eu consigo nesse tempo para você. Então, durante essa pequena palestra, eu vou explicar para você o que é a autovenda, o que pode te atrapalhar nesse processo de você se vender e os 3 passos para você aumentar a sua autovenda. Mas antes, né? Quem sou eu na fila do pão que o diabo amassou, né, mesmo? Você nunca me viu na vida, você não tem a mínima ideia de quem eu seja. Então, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a Rachel, tá? A pronúncia é igual a Rachel do Friends mesmo. E eu comecei a ser chamada de Rachel exatamente por eu ter vivido muitos anos no exterior. Eu morei 10 anos na Inglaterra. E como todo bom imigrante, eu fui sem plano nenhum. Eu fui com a cara e com a coragem mesmo. Eu falei, chega lá, eu vejo o que eu vou fazer. Eu já tinha tido experiência em administração no Brasil. Eu trabalhei, inclusive, numa agência de intercâmbio. Mas, chegando no exterior, eu pensei, cara, eu vou lavar prato, não importa, eu vou dar um jeito. E chegando no exterior, enfim, vocês sabem, quem está no exterior sabe. Vou nem ficar aqui entrando nos detalhes, porque a gente sabe como que é um desafio atrás de um desafio, a nossa adaptação, enfim, uma adaptação a uma nova cultura, um novo país. E com isso, né, depois de um tempo, eu decidi que eu queria entrar novamente na minha área administrativa. Eu trabalhei como bartender por uma época, depois eu fui caixa de loja. E eu decidi que não, eu queria entrar na área administrativa novamente, fazer isso acontecer na minha vida no exterior, e eu consegui entrar, eu fiz diversos processos seletivos no exterior. Nos meus 10 anos morando na Inglaterra, eu tive uma carreira de muito sucesso, eu cheguei a trabalhar para a Polícia Britânica uma época, foi o processo seletivo mais difícil que eu já fiz na minha vida. Saí da vida de loja e me tornei gerente de RH e gerente de escritório em uma empresa em Londres. E, enfim, né, nos 5 anos assim, de processos seletivos que eu fui fazendo e fui melhorando os meus processos, eu consegui 6 vagas diferentes, inúmeras recusas. Sinceramente, eu perdi a conta de quantos trabalhos eu recusei, porque era muito comum para mim passar em 4, 5 vagas e escolher qual vaga que eu realmente queria.
Eu tive 4 promoções internas, eu tive uns 6 aumentos de salário, então eu tive uma carreira de muito sucesso no exterior, e eu pensei que todo mundo estava fazendo isso e descobri que não, né? Mas, enfim, eu sou criadora hoje do método 3A, tá? Por que que eu comecei a falar sobre isso e por que que eu criei um método? Quando eu comecei a fazer os meus processos seletivos no exterior e a ter uma carreira de sucesso, eu achei que todo mundo estava fazendo também. E aí eu fui me deparando com muitas pessoas que eram imigrantes e continuavam, mesmo com um diploma de engenharia aí na mão, estavam trabalhando num bar, num restaurante, sem poder usar as habilidades deles. E isso começou a me incomodar muito, né? E eu tomei a decisão de que eu queria ajudar essas pessoas, as pessoas começaram a me procurar, e eu criei um método que eu chamo de método 3A para processo seletivo no exterior, que é um método extremamente eficaz. Hoje, inclusive, a minha concorrência, por exemplo, tem uma taxa de resultado entre 3% a 8%, e eu tenho uma taxa de resultado de 26%, oscila entre 26% a 30% das pessoas conseguem a vaga que elas querem, né? Não é nem só qualquer vaga, conseguem a vaga que elas querem. Então, é um método realmente muito eficaz que eu criei a partir da minha experiência de trabalho no exterior, e eu realmente acredito que processo seletivo exige, sim, metodologia e estratégia. Eu não sou a pessoa que acha que você vai fazer um currículo, você vai sair mandando, em algum momento você vai passar, porque eu acho que isso é contar com a sorte, e a vida não é sorte. A vida é um emaranhado de escolhas que nós fazemos, e a gente decide para onde a gente quer ir profissionalmente. É nossa decisão, né? E é importante da gente pensar que o mercado, vou até pegar já esse gancho aqui, de falar que o mercado de trabalho é muito competitivo. Ele está cada vez mais competitivo. Por isso que a gente precisa de uma metodologia para a gente conseguir realmente chegar em algum lugar. A gente precisa de certas estratégias, um conjunto de estratégias para levar a gente lá. O mercado de trabalho é exigente e ele está cada vez mais exigente com quem está aplicando. Entenda isso, tá, meu bem? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu vou falar aqui durante essa palestra. O mercado de trabalho está exigente porque nós somos muito mais pessoas e nós temos muito mais acesso às pessoas. Hoje, o mundo se tornou muito pequeno por conta da internet. E as pessoas estão se preparando para os processos seletivos delas. Elas não estão contando com a sorte, elas não estão contando nem com o chat GPT. Elas contam com elas mesmas, elas se preparam para fazer processos seletivos excelentes, para elas conseguirem se vender. E esse é o maior motivo o qual você precisa saber se vender, tá? Se vender é você se posicionar, é você falar bem de você, é você realmente compreender como que você vai mostrar para a empresa que você é a pessoa certa para conseguir aquela vaga, né? E é falar sobre você com confiança. E você precisa entender que... Vamos imaginar que o mercado de trabalho é como se fosse o Tesco, sabe? O Asda, que você entra... Carrefour, sei lá. Imagina, você vai fazer um bolo. Está faltando leite condensado. Você entra no mercado e você quer o leite condensado. Você já sabe o que você quer. Só que quando você chega na prateleira de leite condensado, tem centenas de leites condensados ali na sua frente, né? Bom, para quem mora no exterior, talvez tenha 3 marcas, mas tem ali alguns leites condensados para você comprar. E você precisa tomar uma decisão em relação ao que você quer comprar. Você vai decidir baseada talvez no preço, talvez na marca, o quanto ela já tem autoridade. Enfim, você vai tomar a sua decisão baseada em alguma coisa que é necessária para você. O mercado de trabalho é isso. Por que vocês acham que o nome é mercado, gente? É mercado de trabalho por isso, porque a empresa é a pessoa que vai fazer o bolo. E você é o leite condensado na prateleira. E se você não souber vender a sua marca, você não vai conseguir sair daquela prateleira nunca. Você vai ficar ali naquele lugar. Então, você precisa saber falar sobre você com confiança e passar informações valiosas sobre você para você mostrar para essa pessoa que vale a pena ela pegar você ali, leite condensado, e colocar no carrinho e levar para o caixa, tá? Para pagar e comprar e ter você em casa para fazer aquele bolo. Mas o grande obstáculo da autovenda, né? Como se vender sem parecer arrogância? Esquece a grande questão, sem parecer que você está se achando, né? Porque a gente sempre tem essa questão com a autovenda. Vou falar sobre isso aqui até o final da palestra, então fica aqui comigo. Mas a primeira coisa, vamos falar sobre o que pode te atrapalhar nessas questões de autovenda. Primeiro,
Você precisa entender que ser imigrante não define quem você é quanto profissional. E que não são apenas os nativos que vão ter vez para você, para conseguir uma vaga. Você também tem qualificações, tá? Você também é uma pessoa que tem muito a desejar. É muito importante. Deixa eu até voltar aqui para não dar... Opa, desculpa, estou fazendo AUE. Pronto, voltei aqui. Você ser imigrante, então, não é uma coisa ruim. Nós somos pessoas extremamente dedicadas, nós somos extremamente qualificados. Se você for olhar o teu currículo e o currículo de uma pessoa, às vezes, nativa desse país, ela pode não ter a mesma quantidade de qualificação que você tem. Então, para de se definir como pouco só por ser imigrante. Você não é pouco, você só não está enxergando o seu valor, tá? Um outro ponto que pode te atrapalhar é você acreditar que o problema é a sua falta de idioma. Eu tenho percebido que muitas pessoas, elas sabem falar. Você sabe falar o inglês. Para ir lá na carrocinha de cachorro-quente, tu fala que é uma beleza, com teus amigos é uma maravilha. Mas trava na hora da entrevista, a realidade mesmo é que não falta idioma. Você sabe falar. O que está faltando é você entender o que dizer. Falta compreensão na sua narrativa. Falta entender como passar a informação, mas não porque você não saiba o idioma de forma nenhuma. E, por último, uma outra coisa que pode te atrapalhar é você acreditar que você precisa de muitas novas qualificações. Eu não estou aqui te dizendo que você não precisa de qualificações, não é isso. Mas pode ser que você não precise de todas aquelas que você imagina. A gente tem uma super tendência, né, a olhar para uma vaga, uma descrição de vaga, e deduzir ali, olha, das 10 coisas que estão sendo pedidas, 3 eu não tenho. E a gente entra em desespero. Se eu não tenho essas 3, como que eu vou fazer? Como que eu vou viver? Eu nunca vou passar, não vou conseguir aquela vaga. Isso não é verdade. Às vezes, essas 3 coisas vão ser completamente, assim, diminuídas pelo fato de que você tem as 7 outras. E aí vem uma coisa muito importante aqui. Cuidado para você não se hiperqualificar também. Você não acabar uma pessoa com muitas qualificações e pouca experiência. Porque no exterior eles também valorizam muito a sua experiência, tá? E foi como eu falei, não estou falando para você não fazer a qualificação. É para você só ter certeza que aquela qualificação realmente é algo necessário para agora. Porque às vezes você pode... às vezes você não está com a grana para sair investindo. É caro, você não está com tempo para investir. Então, você segurando isso para agora, você consegue fazer isso num futuro, depois de você conseguir uma primeira vaga, tá? Vamos falar aqui sobre os passos para você se vender de verdade, tá? Eu estou aqui tentando controlar o tempo um pouco, mas é desafiador, gente, fazer uma palestra tão profunda, mas vamos lá. Primeiro passo aqui, você precisa entender a demanda do mercado de trabalho, tá? Quais são as qualificações que estão sendo pedidas? O que eles realmente querem de um profissional, tá? Entender essa demanda do mercado na sua área desejada, incluindo dentro da área de engenharia, o que você quer trabalhar. Entendendo isso, você já começa a entender como que você vai se vender. Porque, afinal de contas, a gente não vai poder vender uma coisa que não se tem, certo? A gente só vende aquilo que o público quer. Vamos pensar como um público, né? Virando um pouco o jogo. Se você for se posicionar, se você for pensar no posicionamento de uma empresa, a empresa só vai querer comprar, né, aquela pessoa, o leite condensado, vamos voltar para o leite condensado que fica mais fácil. Ela só vai querer comprar o leite condensado se ela souber que aquele leite condensado vai fazer aquilo que ela precisa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender o que a empresa está querendo do leite condensado, para você ser o leite condensado certo para ela, né? O segundo passo é você entender o que você tem a oferecer. E aqui é que o bicho pega. Eu percebo, como eu falei, a grande maioria de nós olha para uma job description e a gente fala o quê? Faltando qualificação. Eu preciso fazer esse curso, eu preciso fazer isso aqui, porque se eu não fizer isso, eu nunca vou conseguir a vaga. Isso não necessariamente é verdade. Só que é muito comum da gente querer se concentrar em tudo aquilo que nos falta, ao invés de concentrar naquilo que a gente tem para a gente vender. Então, é importante que você, primeiro, aumente o seu nível de consciência sobre você. Entenda quem é você quanto profissional.
O que você tem a oferecer para essas empresas? Quais são suas habilidades, as suas qualificações? Para de dar foco no que você não tem e foca naquilo que você tem sim para entregar. Porque é aquilo que você tem para entregar que a empresa vai querer. Quais são as suas qualificações a serem oferecidas? E, acima de tudo, não subestima a sua soft skill, meu bem. É uma das coisas que as pessoas mais fazem, é achar que a habilidade comportamental não vale de nada. E eu posso te garantir aqui, eu já coloquei centenas de pessoas em vagas no exterior, tá? Pelo mundo, não só na Irlanda, como no mundo todo. Austrália, Canadá, Estados Unidos, toda a Europa. Tenho muitos alunos ao redor do mundo conseguindo as vagas que eles desejam. E todos eles têm uma coisa em comum. A maioria, assim, dos empregadores falam: é soft skill. Foi o seu comportamento que me fez querer te ter aqui. Porque é um comportamento técnico, isso ele pode te ensinar. Você não sabe mexer no AutoCAD, ele pode te ensinar a mexer no AutoCAD com um curso. Mas você ser uma pessoa organizada, planejada e com uma boa comunicação é uma coisa que ele não consegue treinar você de um dia para a noite. Então, não subestima o poder das suas soft skills na sua vida. E esse passo 2, ele é o mais importante para a sua autovenda. Se você não faz isso, você se perde no caminho. Escuta o que eu estou te falando. Porque não existe se vender sem autovalorização primeiro, sem você se enxergar primeiro, sem você enxergar o seu valor. E isso a gente faz muito através do autoconhecimento mesmo, da gente entender quem nós somos, enxergar aquilo que a gente tem para oferecer. Sem se olhar, você não sabe o que oferecer para os outros. E se você não sabe o que oferecer para os outros, a sua narrativa vai ficar fraca. Você não vai conseguir se posicionar. E ninguém quer comprar de uma pessoa que não está passando as informações com confiança. Ah, é porque eu sou assim, eu já fiz isso. Ninguém vai querer contratar essa pessoa. A gente quer contratar a pessoa que está aqui, na tua frente, falando sobre ela com confiança. Só assim você se vende. Então, como se vender, né? Lembra que eu falei ali, o primeiro obstáculo, como se vender sem parecer arrogância? Você precisa primeiro acreditar. Começa com você. Você tem que acreditar que você é a pessoa para aquela vaga. Você tem que acreditar que você tem qualificações o suficiente para mostrar para essas pessoas que você é o suficiente. E não só isso. A arrogância que a gente tanto acredita que a gente está emanando, a gente esquece de olhar o contexto da situação. Olha o contexto que você se encontra. Você está se posicionando para uma vaga. Um recrutador, uma empresa, eles têm a expectativa de que você se venda, de que você fale sobre você. Então, uma vez que você entenda quem você é quanto profissional e sinta orgulho disso, se valorize, você vai conseguir mostrar isso para o outro, e aí o outro, entendendo isso, ele consegue comprar isso melhor de você. Não existe arrogância quando há realmente uma grande crença em si mesmo, né? Uma grande confiança. E o terceiro passo aqui, eu vou dar algumas coisas aqui dentro, tá? O terceiro passo, construir narrativas eficientes sobre você. Você precisa mencionar suas conquistas, você precisa trazer resultados sobre você, você precisa mostrar suas habilidades. E isso aqui eu não estou falando que você tem que fazer isso só na entrevista, não, meu bem. Isso aqui você tem que fazer o tempo todo, é o tempo todo. Você tem que fazer isso no seu currículo, na sua cover letter, no seu perfil do LinkedIn. A entrevista é só um momento final, mas até chegar nesse etapa aqui, você já passou por muitas outras coisas que você precisou se vender. Tá? Então, construa essas narrativas eficientes através dessa base de conhecimentos que você teve sobre o mercado de trabalho, a demanda que ele tem e sobre quem você é quanto profissional. Você vai fazer no seu currículo algo muito desafiador. Você tem 6 segundos para encantar um recrutador com o seu currículo. Você tem 6 segundos para encantar um recrutador com seu perfil do LinkedIn. São 6 segundos que eles passam só dando uma escaneada. Isso se você conseguiu burlar todos os sistemas de filtragem do recrutador primeiro. Tá? Isso, eu já vou explicar para vocês como que vocês podem saber mais sobre isso, mas assim, existem sistemas de filtragem que podem fazer você nem chegar ao seu currículo ser aberto. Tá? Se o seu currículo foi aberto, você tem 6 segundos para encantar aquele recrutador. É desafiador você fazer isso se você não tem uma narrativa muito forte. E, mais importante ainda,
você precisa se lembrar da regra dos 4%. Apenas 4% das pessoas entram em contato com o recrutador depois de aplicar para uma vaga ou antes. Isso é muito baixo para não ser explorado. Se você só tem 6 segundos para encantar ele com o seu currículo, encante ele de outras formas. E fazendo essa regra dos 4%, lembrando dela, você consegue se destacar um pouco mais, tá? Não é sempre que você vai conseguir, mas você vai conseguir muitas vezes. E lembra, tudo que for relevante, nada de ficar falando qualquer coisa. Às vezes, aquele estudo que você teve não é tão importante quanto a sua organização. Você precisa entender o que o recrutador realmente está esperando de você para você passar essas informações corretas, tanto no seu currículo quanto em qualquer outra ferramenta de apresentação, incluindo a ligação para o recrutador, tá? Então, você tem que passar o que for relevante. E lembrando, né, eu acho que use e abuse do LinkedIn para se vender. Ele é a melhor ferramenta hoje. As minhas alunas e alunos não mandam currículo, eles são abordados no LinkedIn por recrutadores. Isso é muito comum mesmo com os meus alunos. Hoje, uma aluna minha, antes de eu entrar, falou que conseguiu a vaga que ela queria, ela está em biomedicina, e ela conseguiu, depois de 3 anos e meio tentando, tadinha, ela conseguiu com o meu treinamento, em menos de 3 meses, meu treinamento completo, e ela não aplicou para a vaga encontrou ela. Então, essas vagas secretas estão no LinkedIn para as pessoas que sabem utilizar essa ferramenta. Aqui, gente, tudo que eu trouxe, né? Eu trouxe de uma forma muito rápida, porque o tempo é curto, infelizmente, mas eu queria até fazer um convite para você. Eu estou fazendo um evento exatamente agora, é um evento gratuito, ele está no ar até o dia 23 de julho, onde eu entro com muito mais profundidade sobre tudo isso que eu trouxe para você hoje. Eu falo sobre autovenda de forma profunda, tá? Eu falo também sobre essa questão da autoconsciência, da autovalorização de uma forma mais profunda. Eu trago muitas orientações em relação a LinkedIn, a currículo. Enfim, é um evento muito, muito bom. Eu acho que a gente já passou de 3.000 pessoas participando do evento. A galera está amando. Não é a primeira vez que eu faço esse evento. Todo mundo que faz sai do evento realmente assim, enxergando que eles também conseguem aquela vaga, que eles também podem realizar o sonho deles de sentir mais realização profissional, né? De ter uma vida com ainda mais qualidade no exterior. É isso que eu desejo para os imigrantes que moram no exterior, que essas pessoas tenham uma vida ainda melhor do que elas já têm, muito acima daquilo que elas estão imaginando viver. Né? E eu convido vocês a participarem do evento. As aulas estão sendo liberadas ainda. Hoje eu liberei a 2ª aula. Você se inscrevendo, você já recebe a aula 1 e a aula 2. Eu sei que muitas pessoas têm feito eventos assim, e às vezes a gente fica, mas será que vai ser bom? Olha, eu prometo para você, gente, se você sentiu que aqui, durante essa pequena apresentação, eu já consegui te ensinar alguma coisa, você pode ter certeza que no meu conteúdo ele é muito mais aprofundado. Cada aula tem em torno de 45 minutos, então você vai aprender muito mais, tá? Você pode fazer aí pelo QR Code, né? Ou entrando nesse site aí, se inscrevendo, você já tem acesso às 2 primeiras aulas, é gratuito também, tá? E, meu povo, eu acho que é só isso tudo que eu tenho para falar para vocês. Eu queria até ficar mais tempo, eu podia ficar aqui 1 hora fazendo essa palestra para vocês e trazendo todas as informações que eu trouxe de forma mais profunda. Infelizmente, não dá, mas fica o meu convite para ver vocês, tanto no meu Instagram, quem quiser me seguir é carreira.no.exterior. Se você colocar sua carreira no exterior, você já me acha. E participar do evento também, tá? E queria agradecer profundamente a Regi também pela oportunidade. Muito, muito obrigada. Eu amei estar aqui, tá? E desculpa que eu passei um pouquinho tempo, mas é muita coisa, né? É muita coisa para a gente falar. Até você também, a todo mundo. Enfim, muito obrigada, muito obrigada. Viu, Regi? Foi ótimo. Várias informações super valiosas aí. Adorei o exemplo que você deu do leite condensado no mercado. Porque eu acho que é o melhor jeito do pessoal né? entender essa analogia de venda é isso. É o leite condensado brasileiro, entendeu? Obrigada, obrigada, Regi. Rachel. Obrigada a você. Ok, agora temos a nossa próxima speaker. Deixa eu colocar só aqui. Opa, desculpa, eu quero tirar isso aqui daqui.
que é a Beatriz Gili. Muitas pessoas aqui já conhecem a Beatriz, né, do canal You Engineer. Então, ela vai falar sobre a experiência profissional dela e algumas dicas. Boa noite para vocês, gente. Estou nervosa, tá? Já vou avisando, estou acostumada a olhar para a câmera, né? Na frente do computador, não ver tanta gente assim. Então, estou um pouco nervosa, mas eu sou Beatriz Gili. O Will Engineer ele foi criado por causa de, eu acredito, de tudo que a gente está vendo aqui hoje, né? Estou nervosa porque há 6 anos atrás eu estava sentada nessas cadeirinhas aí, né? Em 2016, quando aconteceu o primeiro Global Engineer, eu estive aí onde vocês estão. E, tipo, é uma honra estar aqui hoje, então, Regi, muito obrigada por estar aqui nesse palco. Vou me apresentar rapidamente, só para vocês saberem um pouquinho aqui, toda essa história, que eu fui fazer as contas que a Regi falou de não sei quantos anos depois de graduada, de formada, eu percebi que eu tenho quase 20 graduada, então eu fiquei preocupada. Mas eu sou Beatriz Gili, sou de São Paulo, formada em Engenharia Civil na Universidade 9 de Julho. Vim para a Irlanda em 2016 para fazer intercâmbio e fiquei fazendo intercâmbio até então porque eu estava fugindo da engenharia, né? Não queria mais saber, já estava há muito tempo trabalhando com isso, estava estressada, queria fugir. Depois, comecei a ver que, né, eu gostava, que fazia parte de mim, e aí foi quando eu comecei a procurar sobre o mercado. Comecei a fazer alguns contatos, entender sobre o mercado de trabalho, e aí surgiu uma oportunidade para eu conseguir trabalhar, que foi num escritório de arquitetura com projetos de AutoCAD, mas não deu muito certo, fui mandada embora depois de 3 meses e voltei para a vida de estudante. Depois disso, ia renovar pela última vez, e aí eu fui para o Brasil, e o meu antigo chefe do Brasil falou para mim assim, e aí, como é que tá a sua vida lá? Já está trabalhando com engenharia? Eu falei, não sei se vocês sabem desse meu passado negro, mas eu era vendedora de piroca. Eu trabalhava numa loja de sex shop, né? E eu falei isso pra ele. Eu falei, não, eu tô ótima aqui trabalhando no sex shop, não tem problema nenhum. Ele falou, Beatriz, pelo amor de Deus, você é engenheira, você sabe o que você faz, volta para a engenharia, não é possível que não tenha oportunidade lá. Foi quando eu voltei a procurar, e em 2018 eu consegui uma oportunidade. Só que assim como, acredito, todos vocês já devem ter passado por isso ou estão nesse processo, mandei currículo para todo mundo, para todas as empresas que eu achei no Google. Entrei em contato com todos os recrutadores, mas o meu currículo era a tradução literal do meu currículo do Brasil, que foi feito no Google, né? Não vou dizer que não foi, porque na época foi. E eu não estava entendendo nada sobre o mercado. Então, mandei 300 currículos, recebi 2 retornos. E foram 300 mesmo, mas eu tenho os e-mails até hoje, eu posso provar. 2 retornos. Desses 2 retornos, um foi um contato por telefone, que eu gaguejei até, o cara nunca mais me ligou, e o segundo foi onde eu trabalho até então, 5 anos, que é na empresa de projetos com o Paul, que esteve no meu evento esse ano, não sei se vocês viram, ele estava lá falando um pouco do processo, de como é recrutar, né, brasileiros aqui na Irlanda. E na época eu tenho certeza que ele só me deu a oportunidade porque ele ficou com dó de mim. Ele falou, meu Deus, tadinha, tá perdida. Então, assim, comecei a trabalhar e perdida, realmente. Foi aí, então, que surgiu o Engineer. Porque eu não sabia para quem perguntar. Por mais que a gente tinha aqui a oportunidade, que eu vim desde 2016 mesmo, tá? A gente tinha esse networking, ainda faltava, eu sentia falta. E em 2016 eu conheci o Eric, né? Que ele também tinha um projeto, que era o Engenheiro Stops, e ele também fazia essa conexão entre as pessoas. E o engenheiro surgiu disso, dessa ideia de tentar fazer com que a gente consiga se unir para tirar informação, tirar dúvidas, porque às vezes a gente não sabe para quem perguntar, ou muito menos como perguntar em inglês, né? Então, o engenheiro hoje ele faz parte da minha vida, da minha história, é um pouco de mim. Já viramos agora uma empresa, então eu tento ajudar também com parte de mentoria, consultoria, mas isso daí não é o foco hoje. E existe um evento que é o Building Bridges, que já está no 2º ano, que também é para ajudar em networking. Para quem participou do evento, vocês provavelmente viram esse loginho lá. E eu quero saber de vocês, em uma palavra, o que vocês veem nessa imagem? Pontes, conexões, o que mais? Pessoas unidas. Pessoas unidas, exatamente. Então, deu certo, você fez muito bem o logo, parabéns. A imagem está transmitida a informação. É exatamente isso. Então, o logo do Building Bridges, ele teve essa função de trazer essa conexão, de mostrar que eu sempre brinco que eu falo que eu sou só a ponte, né? Nós aqui, a Regi, com todo o projeto que ela faz aqui, a gente é ponte, a gente está aqui para ajudar vocês a chegarem do outro lado. Mas depende de cada um de vocês a atravessar. Então, assim, uma das coisas que é muito importante, networking.
Por que networking é importante? Porque a gente tem como tirar informação, fazer perguntas, tirar dúvidas, né? Às vezes, ficar sabendo de uma oportunidade de emprego através de contatos de pessoas. Então, networking, depois de tudo que vocês viram aqui hoje, como preparar um currículo, as oportunidades que vocês têm fazendo parte do Engineers Island, de estar em contato com as empresas que estão buscando, tudo que a Rachel falou, da questão de você acreditar em você e se posicionar, tudo isso faz parte de um pacote que, quando você tiver um networking bom também, vai ser muito mais fácil para você se recolocar no mercado de trabalho. Então, o que é networking, né? Networking, teoricamente, a gente tem aqui, que é a questão de você criar um grupo de relacionamento entre pessoas. Então, todos vocês aqui hoje estão tendo essa oportunidade de fazer um networking, de olhar para a pessoa do seu lado e falar, você trabalha com o quê? Você está trabalhando? Não está? Que área que é a sua? Ou, às vezes, trabalha onde? Mesmo não sendo de engenharia, ou até, gente, olha, eu sou engenheiro, está em outro lugar, num bar, e você está conversando com alguém, e alguém perguntar, o que você faz? Você não vai falar só o que você faz aqui, você vai falar que você é engenheiro, você tem uma graduação, que você é formado e que você está procurando oportunidade. Porque essa pessoa vai lembrar amanhã. E aí ela vai lembrar e ela vai falar, nossa, aquela pessoa lá, ela é engenheira não sei o quê. Vou passar seu contato para ela. Então, networking é muito importante para todos nós, em qualquer lugar do mundo. Os benefícios são esses, né? Que é o acesso à informação, as oportunidades. Vocês acabam ficando sabendo até de uma vaga single que vai surgir antes de ser postada lá nos grupos do Facebook. Por quê? Porque você conhece alguém que conhece alguém. Então, o network ele é importante em todos os setores. Então, sempre valorize as oportunidades que você tem de fazer networking e conversa com todo mundo. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente fica com vergonha. Vocês podem achar que não, mas eu tô aqui tremendo, porque eu fico com vergonha também. Mas a gente precisa superar esses obstáculos em prol do que a gente está buscando no fim. Tá? Então, networking é sempre importante. Tenho um networking bom, mas ainda não me sinto preparado. Quando que eu devo aplicar para uma vaga de trabalho? Vocês têm aí alguma ideia de que momento que é o momento certo? Exato, ontem, agora, exatamente. Como que você vai sentir que é o momento certo, né? Então, assim, o que eu devo fazer e o que não devo para poder aplicar para uma vaga e eu sentir que eu estou preparado? Algumas coisinhas que eu trouxe aqui de faça e não faça. Faça, se mantenha atualizado sobre o mercado de trabalho, sobre as oportunidades, sobre cursos. Como a Rachel comentou, veja na descrição lá. Não acho que você tem que ter todas as informações que estão lá pedindo no job description da vaga. Mas se tem alguma coisa ali que você sabe que pode ser um diferencial ou que você viu que tem muitas vagas, aí é legal você gastar um pouquinho do seu tempo e aprender aquilo, né? Porque isso daí pode te abrir um campo, um leque aí de oportunidades. Então, se mantenha sempre atualizado, que é a questão também do invista em aprendizado contínuo. Seja adaptável. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, hoje, você vai conseguir uma oportunidade que não é a oportunidade dos seus sonhos, mas ela pode ser uma porta de entrada para tal. Então, você não é obrigado a ficar lá ou aceitar passar por situações que te deixem desconfortável. Mas aproveite essa oportunidade ao máximo para você adquirir mais conhecimento para o próximo sim. Porque a gente tem aqui na sala muitas pessoas que já estão trabalhando na área e eu sei que eles vão concordar comigo. Quando você consegue o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, é muito mais fácil. Então, às vezes, não dá para ser tão específico no primeiro, assim, eu quero isso. Tem que ser, óbvio. Mas às vezes surge uma oportunidade e você fala, talvez, por que não? Tenta. Que nem eu que fui trabalhar no escritório de arquitetura. Gente, nunca fiz projeto de arquitetura na vida. Não sabia nem o que eu estava fazendo lá. Mas falei, vou. Durou 3 meses, mas me abriu a oportunidade para o próximo. Então, se adapte às situações e tente absorver o máximo de conhecimento que você puder desse momento. Não faça. Dominar o inglês, a Rachel acabou falando, por isso que eu pulei. Dominar não é ser uma pessoa que está, assim, eu sei todo o vocabulário técnico da minha área de formação em inglês de cabo a rabo. Não é isso. Dominar o inglês é se sentir confiável para fazer uma conversa. Então, se vocês se sentem confiáveis de sentar... Cadê o Pierre? Não está mais aqui? Pierre estava aqui agora. Se vocês se sentirem confiáveis de conversar com o Pierre por 5 minutos, faça isso. Entendeu? Isso é dominar o inglês. O resto, o vocabulário técnico, todas essas coisas vocês vão aprender na prática, no dia a dia. Então, não se prenda a isso, mas se sinta confiante ao falar. E o não fazer, né? Ela falou da questão das suas soft skills, das suas habilidades. Então, assim, não deixa ela de lado. Por quê? Hoje, a minha função, como vocês veem aqui, eu gosto de falar, né?
A minha função hoje eu sou fiscal de obra, eu faço inspeções em obra e eu vou lá fiscalizar para ver se está tudo em ordem, de acordo com os projetos. Isso é uma skill que eu tenho de comunicação. O meu chefe percebeu isso. Quando eu entrei para trabalhar com ele, era para ficar atrás do computador no AutoCAD. Depois de uns 6 meses, ele já me mandou para a obra. Ele falou, vai para a obra. Por quê? Porque uma das minhas skills é pessoas, comunicação. Eu sei lidar com pessoas. Ele falou, vamos valorizar isso daqui e vamos colocar a favor. Então, valorizem as suas, conheçam as suas, para que vocês possam trazer isso ao seu favor também, né? Eu estava conversando com esqueci seu nome, perdão, Jéssica, e ela estava me falando, eu fiz uma especialização que não é muito da minha área, que é da área de finanças. E aí ela falando comigo, ela mesma já percebeu que isso faz com que ela traga um benefício para ela mesma na hora que ela vai se apresentar para a empresa, que é o quê? É o de mostrar para a empresa que ela tem um conhecimento de fazer com que a empresa não perca dinheiro. Muito pelo contrário, dependendo do que ela fizer, porque ela é da área de engenharia de produção, certo? Ela pode trazer processos que vão trazer benefícios e ainda lucro, né? Ou economias para a empresa. Então, valorize as suas skills, enxergue elas e use elas a seu favor no momento da entrevista, nas suas postagens do LinkedIn, como falaram aqui, é importante, e quando você estiver conversando com as pessoas. Mostre as suas qualidades. Né? Defeitos todo mundo tem, a gente tem que aprender a lidar com eles, mas você também não precisa enfatizá-los. Né? Quando você for falar de algum defeito que às vezes você vai ter que falar, você já fala mostrando como você lida com isso. É muito importante. Não se isole. Não se isole por quê? Voltamos ao networking. Ninguém vai saber que você está procurando emprego se você não falar. Ninguém vai saber que você está em busca de aprimorar um conhecimento se você não falar. Então, fale, compartilhe, socialize, porque às vezes a gente está passando por uma situação que é o que eu tento trazer hoje pelo Engineer. Por que eu entrevisto tantas pessoas lá e conto a história deles? Porque às vezes, quando eu passei pelo meu processo, que eu fui mandada embora, que eu perdi oportunidade de emprego, tudo que aconteceu comigo, naquela época eu estava sozinha. E aí eu falava, nossa gente, será que eu sou tão ruim assim? Será que é só comigo? E hoje a gente já enxerga que é um processo que vai passar, que as pessoas vão passar por fases, mas isso passa. Então, quando você tem com quem conversar, compartilhar, se você está num momento ruim, como todos nós temos momentos altos e baixos, que a nossa vida é uma montanha-russa, quando você está num momento ruim e você está conversando com alguém, essa outra pessoa talvez já passou por isso. E aí ela vai conseguir te orientar ou dividir com você o que ela fez, que ajudou ela a voltar, que ajudou ela a levantar. Então, não se isole e compartilhe, principalmente aqui, porque a gente está em outro país, nossa família está longe. Quando a gente se isola, a gente acaba ficando muito mais depressivo. E ninguém quer aqui isso, né? A gente quer o quê? Quer conquistar a Irlanda e dominar a engenharia por aqui. Não envie seu currículo para todas as vagas. Por que eu coloquei isso e coloquei em letras garrafais? Faltou colocar em português, pelo amor de Deus, gente. Eu já ainda recebo currículos em português, isso me faz ter um infarto. Toda vez que eu recebo um currículo em português, eu tenho um mini derrame. Por que não mandar para todas as vagas? Hoje, como vocês viram que a Regis falou aqui, tem muita oportunidade de trabalho. Muita. A gente está, assim, no ápice de oportunidade de trabalho para engenheiros aqui na Irlanda. Então, você está tendo a oportunidade de escolher as áreas que você quer trabalhar. Vou falar para a gente abrir um leque aí para 2 ou 3. Então, se você tem essa oportunidade, não se queime jogando o seu currículo adoidado, fazendo como se fosse distribuir carta. Por quê? A Irlanda é uma ilha, ela é pequena, as pessoas se conhecem. Todo mundo conhece todo mundo, principalmente das áreas de trabalho. Então, o diretor de uma empresa vai conhecer o diretor da outra, conhece da outra, o RH tem grupo de RH no WhatsApp. Então, assim, não manda para todo mundo, porque vai parecer que você está desesperado, e não é o que a gente quer passar. Não é o que... E usar aí para domar esse problema. Exato. Porque... tá desesperado, gente? Liga para o amiguinho e conversa. Vamos voltar para a questão do não se isole, né? Vamos conversar. Liga para mim, manda mensagem, aí demora, mas eu respondo, eu juro. Mas, assim, não demonstre esse desespero, porque é o que a gente está reforçando aqui, a oportunidade tem. Então, tente entender a empresa, veja se vocês, se vocês gostam daquele tipo de trabalho. Procura no LinkedIn se tem alguém que trabalha lá, provavelmente tem um brasileiro trabalhando naquela empresa. Então, se tiver pergunta como que é o processo, e vai mais direcionado, vai mais focado, porque isso daí vai fazer com que você consiga mais retornos, tá? Então, isso é muito importante. E aqui umas dicas bônus.
explore oportunidade entry level ou de graduate engineer. Por que eu coloquei isso dali? Porque a gente vem e temos muitos anos de experiência, né? Como eu disse aí, eu estou com quase 20 anos de engenharia na minha carreira. Então, eu comecei com 17 anos. Então, primeiro ano de faculdade, eu já trabalhava em escritório de projetos. E quando chega aqui, a gente vem com uma bagagem muito grande. E, às vezes, quando a gente manda o nosso currículo, a empresa olha e fala, mas isso daqui é a posição de sênior. Então, até na hora que você vai colocar no currículo, talvez você precise dar uma moldada de uma forma mais leve, para não assustar, porque a gente tem conhecimento do sênior do Brasil. Mas na Irlanda, querendo ou não, muitas vezes a gente vai estar começando do zero, né? Mesmo que seja na área de engenharia. Então, entenda as oportunidades que são de level de mais baixo, aceite o fato de que você precisa dar um passinho para trás, isso não quer dizer que você está se rebaixando. Pensa sempre na questão do elástico. Para a gente puxar o elástico, para ele pegar impulso, né? O foguete não dá ré, ok, mas o... Como é o nome, gente? Estilingue tem que dar, né? Então, assim, pensa no elástico. Você tem que puxar ele para trás para poder soltar, para ele ter a força para te fazer voar. É isso. É uma fase, é um momento, é uma oportunidade. Então, busque oportunidades assim, que são entry level, porque como está muito em alta as oportunidades no mercado, muitas empresas estão até abrindo assim umas exceções de graduate program para quem tem mais de 2, 3 anos de formado, entendeu? E lembre-se, vocês têm todo o background que vocês trouxeram no Brasil, até da área de estágio, que muitas vezes aqueles não têm. Então, mesmo você entrando num programa de recém-formado, você ainda assim já está trazendo uma bagagem de conhecimento que vai fazer com que você decole muito mais rápido. Mas aceite isso, entenda que é um processo, não se sinta inferiorizado, mas procure essas oportunidades. Pesquisar sobre as empresas e os setores e mantenha assim equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Pesquisar sobre as empresas é o que eu falei anteriormente, para vocês entenderem como a empresa funciona, qual tipo de trabalho que eles fazem, entender um pouco do mercado e ver se condiz com a sua forma de pensar. Porque às vezes é uma empresa que tem uma forma de pensar que não bate muito com os seus ideais e tá tudo bem, passa para a próxima. Entendeu? Não precisa ir lá ficar reclamando com a empresa, deixa ela lá com os ideais dela, mas vai e busca uma que esteja dentro dos seus. E mantenha uma vida em equilíbrio, porque é necessário, não dá para focar 100% só em uma coisa, porque a gente surta. Então, assim, lembre-se sempre de manter uma vida em equilíbrio, lembre-se sempre de estar bem com você mesmo, porque senão qualquer coisa que vier de negativo vai aumentar 1000 vezes mais e vai ser muito mais difícil a gente lidar, tá? Então, isso é muito importante. Já falei demais, deixa eu correr. Aqui só umas dicas rapidinhas da questão nomenclaturas de engenharia. Não sei se vocês já perceberam, mas não é a questão de só traduzir, né? Engenharia civil para civil engineer e você vai conseguir oportunidade de trabalho na sua área. Como vocês vão receber esses slides, eu vou falar de uma forma bem rapidinha aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, na área de engenharia civil, eu coloquei só uma, que é a área que eu atuo, então eu acabo tendo mais conhecimento. Mas, ó, engineer, site engineer, structure engineer, civil engineer, design engineer, setting out engineer, quantitative air, quality control, todos esses com formação de engenharia civil podem trabalhar. Você tem formação de engenharia civil, você pode trabalhar em todas essas áreas. Mecânica, então, mecânico engineer, design engineer, maintenance engineer, da área de formação de engenharia mecânica. Elétrica, tem aqui, eu não vou ficar gastando meu inglês porque eu estou enrolando a língua. Só uma coisa que eu quero falar para vocês que é importante na parte da engenharia de produção, que eu conversei com alguns aqui hoje, é Manufacturing Engineer ou o Industrial Engineer. É uma área que está tendo muita vaga. E como a gente tem o costume de traduzir para o inglês, a gente só procura como Production Engineer. E acaba que essas vagas passam. Então, assim, começa a procurar com essas palavrinhas. Depois vocês olham com calma nisso aqui. Se não achou, viu a vaga, a descrição de uma vaga lá de Industrial Engineer e falou, não, Bia, isso não tem nada a ver com o que eu faço. Entre em contato ou comigo ou com a Regi, que a gente está aqui exatamente para isso, para tentar ajudar vocês a entender qual que é o setor que vocês atuam, porque fica mais fácil de vocês trabalharem, né? Buscando a vaga de trabalho. Vou passar rapidamente. Deixa eu ver. É isso. Então, muito obrigada pela atenção de vocês.